Muito bem, quando nós estivermos construindo a aplicação, você vai ver que nós vamos falar um pouco sobre providers, tá? E eu vou apresentar esses dois artigos aqui para você, são artigos em inglês, tá? Eu vou já dizer o que é um provider e caso você tenha interesse em se aprofundar, você deve então dar uma olhada nesses artigos aqui. Se você não tiver domínio do inglês, você pode traduzir os artigos no Translate, não tem problema, você vai conseguir compreender, tá? Então, o provider, né, te permite construir um serviço autocontido que fornece algum tipo de funcionalidade para a sua aplicação. Ok? Esse aí é o conceito principal. O provider ele vai fornecer algum tipo de código, né? Ele vai tornar o código mais a manutenção do código mais fácil, vai facilitar a manutenção do código e ele nos permite reutilizar, né, o mesmo provider em diferentes lugares da aplicação ou até mesmo em outras aplicações, tá? Então o provider, né, se você já utilizou o controller, ele é parecido com o controller, tá? Você vai colocar uma responsabilidade dentro desse controller, como por exemplo a conexão com o banco de dados ou o trabalho com determinada entidade do banco de dados, tá? Você coloca isso dentro de um provider e esse provider ele vai trabalhar com aquilo. Então nós temos, por exemplo, a tabela cliente. Então, você cria um provider cliente. Nesse provider você consulta, insere, deleta e atualiza os dados do cliente. Então é um provider para isso que você pode utilizar em várias telas da aplicação. Pode ser chamado até mesmo por outro provider, enfim. Tá? É uma espécie de controle que você utiliza na aplicação. Tá? Esse é o objetivo do provider. Você vai ver que quando nós estivermos construindo a aplicação, nós vamos usar bastante os providers. Tá? E esses dois artigos aqui, eles deixam claro, né, o que é o provider. Ele vai explicar profundamente, inclusive esse segundo artigo, ó, explicando profundamente uma explicação, explanação profunda de como utilizar e do que são os providers dentro do Ionic. Tá? Ficam então aí os dois links para você dar uma analisada, mas a princípio, né, a priori já fica a explicação curta, né, a explicação, resumo do que é o provider para você entender quando nós estivermos construindo.